Abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Juízes, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Quem encontrou, diga graças a Deus. Maravilha. Irmãos, está aqui no fundo aqui também, nós temos lá na frente, olha. E nós vamos ler aquela versão que está ali, porque aí os irmãos podem acompanhar aqui a leitura também. E essa leitura já vai dar a base muito adiantada para a nossa reflexão, que ainda nós teremos ainda um período para estar homenageando a missionária Alessandra. E o texto diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras, Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordens, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e torna contigo 10.000, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Amém. Até aqui. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando o pastor Mazen pediu para trazer uma palavra aqui hoje, veio ao meu coração a vida de Débora, o perfil de Débora, o papel de Débora e o que Débora representou em dias difíceis em Israel. Débora, o significado do seu nome é abelha, e abelha é aquele inseto que ele trabalha o tempo todo e produz doçura, e produz o mel. Trabalha incansavelmente e produz doçura, produz mel. Isso fala daquilo que nós podemos representar para as pessoas que estão à nossa volta. O que nós podemos produzir, né? Tem muitas pessoas que produzem só coisas ruins, coisas amargas, coisas que não traz prazer, que não traz alegria.
ele representa sempre o lado negro das coisas, o lado ruim das coisas, né? Essa palavra, até aí, eu usei aqui agora, no politicamente correto, eles estão cobrando até, né? Então, a gente tem até que tomar cuidado quando está falando, né, que produz o lado negro, né? Mas é no sentido de coisas ruins, coisas más. Então, nós notamos aqui que Débora tinha um papel. Débora é conhecida e reconhecida como profetisa, como juíza. E ela era tão forte, Débora tinha um papel tão importante que as tamareiras, as palmeiras, onde ela reunia com o povo para orientar, para julgar e para sentenciar essas pessoas, acabou recebendo o nome dela, Palmeiras de Débora. Isso fala, irmãos, de quando uma pessoa ele é influenciador. Tem pessoa que ele é facilmente influenciado e dificilmente ele consegue influenciar. E nós, como igreja, como sal da terra, como luz do mundo, o nosso dever é influenciar esse mundo, positivamente, é claro. Porque esse mundo não tem nada a oferecer. O sistema está petrificado. Então, se nós não influenciarmos, acaba que nós seremos influenciados. Aí as ideologias, aí as ideias malignas, às vezes de uma força menor, mas vai nos subjugar. Então, nós precisamos de ter audácia, de ter a força de influenciar. Então, as palmeiras levaram o nome de Débora. E Débora, esta mulher, além de julgar as pessoas que vinham de todos os lados para ser julgados e orientados, o padrão do juiz naquela época é diferente de um juiz hoje. O juiz hoje faz um julgamento, sentencia, mas naquela época, o juiz, ou no caso da Débora, que era uma juíza, tinha um papel diferenciado, porque dava sentença, sim, mas, sobretudo, precisava o juiz ter a sabedoria de poder ensinar as leis de Deus. Porque nesta ocasião, se você pegar, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ver que era uma época que não tinha reis. Eram os juízes que orientavam, eram os juízes que dirigiam. Então, o povo, corriqueiramente, estavam indo muito bem, uma década, 2 décadas, e, de repente, a Bíblia vai nos dizer em Juízes que eles fizeram o que era mal diante de Deus. E aí Deus entrega os filhos de Israel aos seus inimigos. Não foi só esta vez aqui no caso do rei Jabim, mas antes, para vocês terem uma ideia, teve um tempo de uma folga muito grande, porque nos dias do juiz Eude, enquanto ele viveu, Israel viveu 80 anos de paz. Mas quando ele morre, a Bíblia diz que as coisas descambaram. E o povo começou a praticar as idolatrias dos povos à sua volta, os costumes cananitas, edomitas. E eles trouxeram isso para dentro. E aí Deus entregava eles nas mãos dos inimigos. E nós vimos aqui, no capítulo 4, que naqueles dias eles foram entregues a Jabim, o rei de Canaã. E diz que eles eram sufocados, eles eram humilhados, eles sofriam terrivelmente naquela época.
E esse sofrimento que a Bíblia registra aqui nesses primeiros versículos são os mesmos sofrimentos, significava a mesma coisa do que o povo quando estava no Egito sofrendo a opressão do faraó. Então era terrível o sofrimento desse povo na época de Débora. Mas um dia Deus levantou Débora e revelou a ela que Deus queria resolver a situação daquele povo. Nunca é tarde, irmãos, para a gente reconhecer que Deus está conosco, que Deus é a saída que nós precisamos. Sabe por que Deus levantou Débora? Porque o povo clamou. O clamor do povo chegou a Deus. O sofrimento, o castigo, a escravidão era dura e o povo clamou a Deus e Deus levantou Débora. Nos dias terríveis. Cícera, para vocês terem ideia, era o comandante do rei Jabim e ele tinha um arsenal poderosíssimo naquela época. Só carros de ferro. Eles tinham 900 carros de ferro. Os carros de ferro naquela época era um equipamento bélico que poucas nações tinham. Israel não tinha acesso ao ferro e, por isso, não tinha como construir estas armas, carros de ferro. Esses carros eram tão violentos que, quando eles entravam na guerra, aqueles soldados que estavam lutando com a espada, com a lança, que estavam com o escudo se defendendo, esses carros tinham aparelhados a eles lâminas cortantes nas rodas, e eles iam passando e iam triturando os soldados inimigos. Então era impossível, humanamente falando, enfrentar uma nação que tinha um poder bélico como os cananeus, como Canaã. Então todo mundo tinha medo. Israel estava recolhido. O exército de Israel era um exército mínimo perto do exército liderado por Cícera. Mas agora vem uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, e agora a profetisa Débora, ela profetiza que Deus ia dar vitória a Israel. Irmãos, nós, guardadas as devidas proporções, não estamos vivendo dias diferentes dos dias em que estavam vivendo Israel na época de Débora. Às vezes nós ficamos recuados. Muitos de nós estamos, às vezes, até apostatando. Estamos com medo de enfrentar, estamos inibidos com medo. Baraque era o líder militar de Israel, era o chefe do exército naquela época. E quando foi a palavra a Baraque, o comandante do exército de Israel, dizendo que era para ele estar se preparando e convocando um exército para enfrentar o exército de Jabim, irmãos, ele tremeu nas bases. Baraque ficou assustado. Mas como Baraque era um homem também destemido, a Bíblia vai até falar sobre ele lá no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Mas, embora ele sendo um herói, um guerreiro, um grande líder militar, ele teve medo. Ele assustou com a palavra que veio de uma mulher chamada Débora, uma juíza. Mas o conceito de Débora era tão grande, o prestígio dela era tão grande, a palavra dela valia tanto. E isso vale a gente pensar um pouco, porque muitos hoje, às vezes pastores,
às vezes líderes, irmãos, com carteirinha de membro de uma determinada igreja há décadas, mas às vezes não tem peso, às vezes não tem nome, às vezes a palavra vale muito pouco, muda muito, promete, mas não cumpre. E essas coisas, irmãos, enfraquecem, fragiliza o padrão cristão do povo de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Mas quando levanta uma mulher como Débora, ela aumenta o padrão, o nível do padrão do crente que tem peso na sua palavra. Porque hoje estão banalizando tanto as profecias que virou brincadeira. Hoje a gente vê nas redes sociais pessoas brincando em falar em línguas estranhas, a língua dos anjos. A gente vê pessoas brincando em profetizar. Hoje a gente vê pessoas influenciando, tentando influenciar as pessoas com línguas mentirosas e falsas. Vocês acham que nos púlpitos também não aparecem línguas de demônios? Pessoas que são usadas pelo inferno para profetizar, para destruir pessoas, profecias casamenteiras, profecias de prosperidade. Deus está dando uma chave, Deus está dando uma casa, Deus está dando isso. Irmãos, não tem coisa melhor e maior nessa vida é a de que Deus já nos garantiu, através do seu Filho, a nossa vida eterna nos céus. As outras coisas são consequências, você vai correr atrás. Para dessa banalidade aí de ficar correndo atrás de profecia para ver se Deus vai dar isso, para ver se Deus vai dar aquilo. Para com isso. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é usado por Deus mesmo, fala, a sua palavra tem peso. Olha para vocês verem o caso de Débora. Débora, uma mulher que naquela época não era nem considerada nos censos que eram feitos, porque mulher e criança não aparecia nem nos tempos de Jesus. Agora imagina nos tempos de Débora. Mas a mulher agora é uma juíza, dada a sabedoria que Deus dava a ela. Era uma profetisa, dada a intimidade que ela tinha com Deus. Não é profecia arranjada, não, irmãos. Não é treinamento para dar profecia, para interpretar textos da Bíblia, não. É revelação de Deus mesmo. É coisa genuína. Débora, ela tinha sensibilidade. E o que está faltando hoje é intimidade e sensibilidade para que o Espírito Santo de Deus possa usar a sua vida para fazer grandes proezas nos dias em que nós estamos vivendo. Não era fácil, naquela sociedade, uma mulher se destacar como Débora se destacou. Ela, aquela abelhinha que estava trabalhando e que estava adoçando uma escravidão, que estava trazendo uma doçura a uma vida amarga de escravidão que aquele povo vivia. Eu fico imaginando quantas vezes debaixo das tamareiras. Debaixo, tem tradução que fala tamareira, tem tradução que fala palmeira, não importa. Mas ela estava ali atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. E é o que falta hoje, Déboras com esse perfil, eu disse lá no início, de cuidadora, daquela pessoa que está pronta para ouvir, está pronta para ensinar. O papel do juiz, da juíza, Débora, era ensinar a lei do Senhor, direcionar as pessoas para o caminho certo. Não é falar sobre fantasias, sobre coisas que são banais, transitórias e passageiras. Não. É falar de coisa sólida, falar de salvação, falar de vida com Deus, falar de comunhão com Deus,
falar de uma vida no altar do Senhor, uma vida de simplicidade, uma vida de intimidade com Deus. E quando a pessoa é cheio dessa graça, porque isso é graça, não tem outra palavra para traduzir a vida de uma pessoa sensível e de uma pessoa que estende a mão, de uma pessoa que orienta o caminho, a não ser graça. É a graça sobre a vida de uma pessoa dessa. E a graça com sabedoria. E a graça debaixo de autoridades. Porque Débora, o texto vai dizer claramente que ela era uma mulher de família. Isso é importante. Nós sabemos quem é que está colocando a mão sobre a nossa cabeça. Quem está ministrando sobre a minha vida? Você conhece a pessoa que está ministrando? Ou você é daquele tipo de crente que sai aqui procurando profecia, procurando revelação, procurando alguém falar, eu vou no culto na casa da Mariazinha porque ela tem o dom de revelação, eu vou na igreja tal porque lá tem a corrente da revelação. Cuidado que essa corrente vai te enforcar você, vai acabar com a sua vida, vai destruir com a sua família. Mas Débora estava debaixo da autoridade. Vocês notam que era uma sociedade, podemos dizer, um tanto machista, mas o texto diz claramente que ela era uma mulher casada e tinha um marido. O que a Bíblia está revelando para mim e para você? Que ela estava debaixo da autoridade. Ela era uma juíza, uma profetisa, mas ela estava debaixo da autoridade. E quando a gente fala de família, isso é muito forte, irmãos. Hoje está sendo banalizado. Hoje estão querendo trocar, inclusive, os termos nos registros, certidão de nascimento, que agora não querem colocar pai e mãe, não querem. Eles estão querendo destruir o padrão judaico-cristão, o padrão bíblico da família. Mas a Bíblia revela que Débora era uma mulher que estava debaixo da autoridade do seu marido, porque revela que ele estava ali. E olha, não era pouca coisa, não. Se você pegar o seu nome, pegar o nome do esposo de Débora, era Lapidote. E Lapidote quer dizer relâmpago. Ele quer dizer tochas. Então, irmãos, não é pouca coisa, não. Nós precisamos mostrar para esse mundo que nós podemos fazer a diferença. A igreja precisa se posicionar. E quando chega a palavra para Baraque, se não fosse vinda de Débora, eu duvido que aquele comandante teria coragem de fazer a convocação de guerra, irmãos. Porque tem pessoa que já perdeu a moral. Tem pessoa que já não tem mais, ninguém confia nele mais. Sabe aquele pastor que ninguém confia, muitas profetadas, muitas mentiradas, muito rolo, muita mentira. E ele não tem mais credibilidade. Não tem mais credibilidade. Mas Débora tinha. Embora eu disse aqui para vocês, Baraque estava com medo, mas ele entendeu que vindo de Débora era diferente. E aí ele disse assim, eu vou enfrentar o exército de Cícera. Eu vou enfrentar o exército de Jabim. Mas eu só vou se você for comigo. Irmãos, aí nós entendemos uma outra coisa muito interessante aqui. Ele com um pouco de medo, ele com medo, mas ele falou assim, eu vou. Mas eu vou se você for comigo. Tem muitas pessoas que eles estão por aí com medo, mas não têm coragem
nem de fazer um desafio. Embora possa custar, como custou, uma desonra para Baraque, porque Débora falou com ele: eu vou só se você for comigo. Ele disse: eu vou. Só que tem uma coisa, o comandante, a honra de guerra não vai ser sua. Aquele medo dele custou uma honra de guerra. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não perder a coroação de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que é Ele que coroa de bondade e de misericórdia. Mas tem muita gente perdendo esta coroação. Ele perdeu essa honra. Porque a honra teria sido dele se ele matasse o rei. Porque nas guerras era assim, enfrentamento. Nós não vamos dar detalhes aqui, porque o capítulo 5 fala do cântico de Débora e de Baraque. Aí você vai entender os detalhes desta batalha. Nesses versículos, talvez você não entenda tudo, mas no cântico de Débora e Baraque, a gente vai entender os detalhes. Deus preparou tudo. O local onde foi preparado geograficamente para a guerra e também a chuva que Deus ia dar. Porque o inimigo tinha 900 carros poderosos. O poder bélico dele era muito maior. Baraque tinha 10.000 soldados. Mas além dos milhares de soldados, tinha 900 carros que ia moer, ia triturar, ia fazer do exército de Baraque um patê. Ia destruir totalmente. Mas Deus mandou chuva. Deus mandou descer água naquele lugar, irmãos. E aí o carro do inimigo começou a atolar e a deslizar. É assim que acontece quando nós estamos no centro da vontade de Deus. O inimigo pode vir com toda a fúria, toda a força, mas ele vai derrapar, ele vai deslizar, ele vai atolar e nós vamos garantir a vitória em nome de Jesus Cristo. Então Deus garantiu a vitória para aquele exército, não porque o exército era poderosíssimo, mas é porque Deus estava no negócio. Talvez você pode não ter muita força, como a igreja do capítulo 3, versículos 18 em diante de Apocalipse. Eu sei que tem pouca força, mas guardaste o meu nome. Se você guarda o nome do Senhor, é este nome que vai garantir a vitória para você na hora certa, meu irmão. Certamente o inimigo não vai suportar. Os carros atolaram. Destruído todo o exército. O rei agora foge a pé, porque estavam nos carros poderosos, nos tanques de guerra daquela época. Mas agora Jabim teve que sair correndo. E aí é que vem a revelação. Porque lá na frente tinha uma mulher numa tenda chamada Jael. E esta mulher era de confiança do rei. E aí ela convidou o rei, cansado, talvez até ferido já da guerra, e ele estava sem força para prosseguir. Jael falou assim: entra para dentro, vem cá. E aí quando ele deitou, ele pediu água, ela foi lá e buscou leite para ele. E quando ele bebeu o leite, deitou e dormiu, Jael foi lá com uma estaca e uma marreta e cravou ele no chão. Afundou a cabeça dele para o chão. Deu nele uma estacada e foi batendo até ele morrer. Aí quando eles deram conta, ele já estava morto. Perdeu a honra, Baraque, porque você não acreditou 100%. Então você perdeu
o melhor, perdeu a cereja do bolo da guerra. Às vezes nós perdemos a cereja. Deus quer te dar o melhor de Deus para você. Mas a dúvida que ainda ronda a sua vida impede que você receba o melhor de Deus para a sua vida. Aí você fica apenas como a cananeia, de origem cirofenícia. Ela aceitava comer as migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Mas ela só aceitava, irmãos, porque ela não era filha do rei. Ela era estrangeira, considerada uma cachorrinha. Então ela falou, eu quero as migalhas que caem da mesa, porque os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E tem muitos crentes assim ainda. Temos muitos crentes baraquianos ainda nos nossos dias, aceitando não concluir da forma melhor, não alcançar o apogeu de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos feitos para ser cabeça e não cauda. A cananeia aceitou comer das migalhas, mas os filhos do rei assenta na mesa e come na mesa. Nós não podemos ficar, se a sua vida está no altar de Deus, você tem direitos legais, constituídos pela palavra de Deus, e você pode tomar posse. Não faça como Baraque, aceitando não alcançar o top maior de uma grande vitória. Ele aceitou porque ele desconfiou da palavra. Mas já recebeu a palavra dizendo, você não vai receber as honrarias de um guerreiro. Quem vai receber é uma mulher. E esta mulher foi Jael. Ela venceu o maior inimigo naquela época. Então vamos confiar em Deus, igreja. Mas vamos aceitar os desafios que a vida nos oferece. Não tenha medo de enfrentar. Seja uma Débora dos nossos dias, orando a Deus, sendo sensível a Deus. Aceita o desafio de ser uma Jael, de estar cravando o inimigo no chão, mostrando para ele que tem um Deus acima de tudo. Um Deus que é todo poderoso. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus neste dia tão especial, neste dia que Deus preparou para mim e para você. Vamos orar pedindo a Deus que nos guarde, que nos dê força, que abre portas para nós, que nós possamos ser sensíveis assim como era Débora, que Deus possa estar nos dando a direção de alcançar a vitória para a nossa família, no matrimônio, na vida profissional, em todas as áreas das nossas vidas. Você crê que Deus pode agir nesta manhã? Grande Deus e poderoso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui nesta manhã. Continua, Senhor, fortalecendo os Teus filhos, renovando as nossas forças, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos, ó Deus querido, ter nos nossos dias Déboras, ó Pai, cheias da graça. Meu Deus, que possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor e que possamos ter a visão do Senhor e trazer paz para esta terra. Porque naqueles dias o Senhor proporcionou paz por décadas. Ó Deus querido, que paz venha sobre as nossas vidas, que possamos gozar, ó Deus querido, da Tua benevolência, que possamos gozar da Tua paz, da Tua alegria. Meu Deus, fortalece esta igreja, cada irmão, cada irmã que adentrou aqui hoje, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai.
que possamos vencer os inimigos. O Senhor é Deus poderoso, que nos dá força para derrubar o inimigo, para quebrar a lança, para destruir e colocar fogo nos carros e colocar o inimigo para correr, ó Pai. E nós estamos aqui nesta manhã, esperançosos que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada vida, esteja sobre cada lar, esteja sobre cada casamento, esteja sobre cada um dos teus filhos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor no nome poderoso de Jesus. Amém. Diga comigo assim: eu tomo posse das bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Amém. Rapaz, o pastor Paulo falou mais cedo que demos uma pausa, né? E agora voltamos, então, e deixa eu abrir aqui, eu queria compartilhar uma palavra. Eu só vou ler, gente, porque tá ficando bem chorona, então eu vou só ler mesmo. Aqui tem uma palavra para você, está em Provérbios, Alessandra. Provérbios 31:30. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E eu queria dizer só, né, que eu e a igreja, acredito que todos, né, agradecemos a Deus por sua vida, né, por tudo que você é. E eu mesmo conheço, né, o poder da oração das mulheres aqui na igreja. E você, né, como incentivadora, você como, sabe, perseverante, assim, sempre incentivando cada uma, né, dessas mulheres. E eu queria que você soubesse que a sua beleza, ela não é enganosa, a sua formosura não é passageira, né, porque ela vem do Senhor, sabe? Ela vem do seu temor, o temor que você tem ao Senhor. E você significa muito para a minha vida. Eu acredito que para todo mundo também. E, bom, quero convidar a Soraya e a Lu para poder louvar você, louvar o Senhor, né? Uma canção para você. E, amém? Depois você sobe para poder a gente te dar um abraço. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. 'Cause you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor and the waves. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. 'Cause you are good, you're good. Whoa.
never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. 'Cause you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa, you are good, you're good. Whoa. Agora também o Ministério de Louvor também quer prestar uma homenagem para Alessandra. Ministério de Louvor quer fazer uma homenagem para a pastora. A gente se reuniu e Cris e a Camila está trazendo uma lembrança em nome do Ministério. Pastora, vem aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Isso. Chocolates. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Você também faz parte do ministério e nada disso estaria acontecendo se não fosse pela sua vida, né? Nós agradecemos a Deus porque é um tempo novo, também foi novo para mim, um convite, uma ligação e uma conversa, e a senhora me abraçou como se fosse a minha mãe, que está lá no Brasil. E eu sei que o Senhor faz tudo através de oração. E eu aprendi e estou aprendendo com a senhora todos os dias. E tem muito a ensinar a todos nós. Quem nunca viu a pastora Alessandra correndo atrás de todos os detalhes para que tudo desse certo? Quem nunca viu dentro da igreja a pastora Alessandra por trás dos bastidores e também à frente deles, resolvendo tudo? E eu me inspiro na senhora. A senhora é um grande exemplo de mulher de Deus, sempre ao lado do pastor Mazen, fazendo todas as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Então, continue assim, firme, forte, contando com a gente. E também, se precisar, nós estaremos aqui para adorar o Senhor junto contigo, tá bom? Feliz aniversário. Agora nós queremos que a igreja se coloque de pé. Eu não sei se vai ter mais. Vai ter mais? Vai? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção que é muito conhecida e queremos que vocês cantem também com a gente. Amém? Por tudo que fez feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tu, meu ser, te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço, te agradeço, Deus, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pode ficar aqui, Alessandra. Vou convidar a irmã Joelma, que também quer dar algumas palavras. Ó, tem que comer esses docinhos. O Márcio sempre fala, vai ficar gorda, não come tudo isso, não. Amém. Eu falo aos irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar um versículo aqui para a Alessandra, que é bem conhecido. É bem conhecido. Eu estou aqui no livro de Provérbios. É o meu. Eu tenho estudo, né? Cadê o versículo? Eu sei, né? É, não, mas aqui, ó. Não sei, mas. Você sabe quando você está aqui e não está enxergando? É a idade, pastor. Amém. Mas aqui. Eu quero deixar esse versículo para você, Alessandra, para a mulher. É um conselho de uma mãe para um filho e o reconhecimento de um filho do valor que tinha a mãe dele, né? E eu quero deixar o versículo 10 para você, que a Bíblia fala, né? A mulher virtuosa, quem a achará? Porque não existe, né? Ele fala, né, que o valor dela excede, né, de rubis, o valor dela excede de pedras preciosas. E a gente, quando olha para esse, né, esse capítulo, e a gente se imagina nós como mulheres, meu Deus, eu estou muito longe, né, dessa mulher. Essa mulher, ela não existe, né, 100%. Eu vejo como Deus, ele olha para mim e para você, como Deus olha para nós, porque nós somos valorosos, nós somos virtuosas, e eu vejo em você muitas qualidades. Aqui, quando você vai lendo esse capítulo, ali várias qualidades, né? De uma mulher que levantava cedo, cuidava dos filhos, cuidava do esposo, os empregados, cuidava das empregadas, as pessoas valorizavam ela. E eu vejo você e eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo tempo que você e o pastor Maza estiveram ali conosco, quase 5 anos ali em Nova York. Não foi fácil para vocês, né, ir, voltar e as dificuldades que o ministério ele traz para todos os pastores, para, né, a sua companheira, a sua esposa, cada lágrima que você derramou ali por cada um de nós, eu tenho certeza que não foi em vão, porque o nosso Pai celestial, é Ele que vai te recompensar por tudo que você fez, você faz e que ainda o Senhor vai fazer através da sua vida. Que Deus te abençoe, sabe que eu te amo muito, eu ia vir mesmo sem o convite, ela não me convidou, tá, pastor? Mas eu ia vir assim mesmo, que eu te amo, né? Eu ia vir, podia. E ainda falou, se eu quisesse vir. Não, eu falei que os íntimos e os amados, quem ama vai. Vem. Aí ela.
Agora eu quero chamar a irmã Helene e depois da irmã Helene, o pastor Márcio, para entrar. E aqui, A paz do Senhor, irmãos. De novo, né? Estou aqui. Mas eu vou me controlar. Dessa vez eu vou me controlar. Eu quero, né, deixar um salmo aqui, Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formada. Maravilhosas são as tuas obras. Caminha com a minha alma, sabe muito, que a minha alma sabe muito bem, né? E eu agradeço a Deus pela vida da Alessandra. Ai, estou nervosa, por isso que está falhando. Desculpe, irmãos. Mas eu sou a mãe, mas eu aprendo muito com ela, irmão. Às vezes a gente sai assim, juntas, e eu admiro muito porque ali ela está me ensinando muito. A gente conversa muito e ela passa muitas coisas para mim. E isso também é um orgulho muito grande para mim. E hoje também é um dia assim, muito especial para mim, porque hoje quem era para estar aqui era minha irmã. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero dizer que eu te amo muito. Glória a Deus. Agora está valendo, né? Irmãos, como que eu estou feliz. Chega aqui. Minha esposa, a minha Débora, a mulher virtuosa que a Joelma acabou de dizer. O texto é uma pergunta: mulher virtuosa, quem acha? Eu confesso que eu achei. E eu também creio que essa igreja achou. O pastor Ezequiel, ministrando aqui, disse de Débora. Débora ensinava, ministrava abaixo das palmeiras. A única diferença é que a Alessandra ensina, ela ministra nos bancos da igreja. Várias vezes o culto está encerrado, na verdade. E eu, resolvendo algumas coisas, percebo que a Alessandra está com uma irmã, uma outra irmã, casal. Isso é um dom maravilhoso de Deus na vida dessa jovem irmã, Alessandra. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, pela vida da Alessandra. Nós sabemos que o ministério, o trabalho, a obra do Senhor não é fácil. É talvez o trabalho mais difícil, mas também é o mais gratificante. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, a mim e a Alessandra, ao mesmo tempo, de servir ao Senhor nesta igreja, nesta congregação. Porque é um privilégio imenso, talvez é o mais gratificante trabalho, o mais gratificante possível também. Apesar de ser o mais difícil, é o mais gratificante. De ver a alma sendo edificada. E vocês não sabem, irmãos, porque a Alessandra vai embora comigo, né? Todo dia a gente termina um culto, serviço. Nós não chata, de forma alguma. Mas ela leva vocês à causa da igreja, como deve ser. O pastor se preocupa pela obra de Deus, a sua esposa. E nossos dias, nós vemos tantas pessoas, pastor Ezequiel, que estão mal relacionadas, né? Pastor obreiros, às vezes, que não tem uma esposa que o acompanhe. E como que isso é um peso, torna-se um freio de mão puxado na vida do obreiro. E eu louvo a Deus pela sua vida, Alessandra, por ser esta Débora na minha vida, uma pessoa que tem se esforçado. Eu não preciso falar, irmãos, porque vocês a conhecem pessoalmente. Não é de muito eu falar aqui que vocês vão acreditar. Vocês têm um testemunho, né, da Alessandra, vocês conhecem muito bem. Eu louvo a Deus. Irmãos, para uma pessoa assim, eu pensei, vou comprar um presente bom, grande, especial, porque é uma pessoa muito especial. Amém, igreja?
E eu falei, eu vou buscar o melhor presente possível. Mas chegou um problema, como que eu vou embrulhar esse tão maravilhoso presente? Eu falei, se eu embrulho o presente, como que eu chego na igreja? Mas eu te amo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Mas eu comprei sim um presente para dar para ela, já que ela tem outro presente já há muito tempo. Eu vou dar outro presente para ela, aquilo que ela abrisse e mostrasse para a igreja o presente também. É um envelope simples. E ela vai compartilhar com os irmãos o presente. Deus te abençoe. Irmãos, vocês não sabem quanto que nós precisamos de cartões do Home Depot. Isso aqui é muito importante para mim. Amém. Obrigada, Márcia. Sinal que as coisas vão andar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a minha família, primeiramente, as minhas filhas, o meu marido, a minha sogra, a minha cunhada, a todos os irmãos que estão aqui, vocês fazem parte da minha vida, pastor Ezequiel, irmã Sueli, né? Que maravilha, que honra ter vocês aqui, ali a irmã Fernanda e os Fernandos também, que vieram novamente compartilhar aqui conosco mais um dia, e nesse dia especial para mim, eu estou muito honrada. Eu tenho que agradecer a vocês, os irmãos de Nova York também, né? E ontem eu deixei uma mensagem. Vocês sabem que eu sou muito reservada, né? Todo mundo aqui me conhece sabe que eu sou tímida e reservada. Mas ontem eu, né, deixei uma mensagem lá no WhatsApp da igreja. E eu acho que, né, não aguentei e expressei. E aquilo que eu expressei realmente foi de coração. Vocês são muito importantes na minha vida, na minha trajetória. Quando eu vejo, quando eu olho o propósito de Deus para a minha existência, não tem como não ter vocês. Não tem como excluir vocês, a vida de vocês. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo assim Deus na minha vida, né, assim me colocando num posicionamento que às vezes eu acho que eu nem mereço, mas Ele me colocou. E foi difícil, eu vou falar a verdade, no início, há mais ou menos, não sei se já faz 15, 16 anos que nós estamos à frente do trabalho, eu entender isso, né? Até que o Senhor realmente, né, colocou no meu coração a importância de estar ajudando vidas, a estar preocupada com vidas, a amar. E aí eu pude entender o propósito da minha existência. E aí é tão lindo, porque aí quando você entende, todos nós, quando nós entendemos o propósito da nossa existência, que é para louvor e adoração do Senhor, e também o porquê, assim, quais são os desígnios e os caminhos do Senhor para nós aqui na Terra, aí você passa a valorizar cada coisa, sabe? Cada pessoa, cada situação, cada palavra que Deus coloca na sua boca para falar, cada momento. E vocês, para mim, são como eu considero a igreja, a obra do Senhor, como terceiro filho. Eu me lembro que depois que eu tive a Sandrine, eu tive um aborto. E depois disso não engravidei mais. Também não fiz tratamento. E um dia eu fiz uma oração, falei com o Senhor. Falei, Senhor, se ter outro filho talvez atrapalharia aquilo que tu queres. Eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei se o Senhor quer que eu tenha somente as duas meninas que eu já tenho, se há, né, o desejo do teu coração de projeto de mais filhos, porque eu sempre sonhei com um menino, né? Quando eu vejo esses meninos aí, dá vontade de roubar. Eu sempre sonhei com um menino também, né? Já tinha duas meninas. E aí eu fiz essa oração. Não sei se foi uma oração imprudente, não sei o que foi, mas eu só falei isso. Se não for a tua vontade, Senhor, se
se talvez o terceiro filho fosse atrapalhar a obra, eu não sei, porque filho é bênção, mas eu sei que tem tua vontade plena. E desde esse tempo, sem fazer tratamento, sem também usar nada, né, anticoncepcional, eu nunca mais pude gerar. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim foi gerando o quê? A vontade de fazer a obra de Deus, a vontade de estar fazendo mais para o Senhor. Né? E aí, quando surgiu também o desafio das outras igrejas, né? Em Nova York, e pouco de tempo também que nós tivemos lá em Mineola e Maryland, tipo assim, eu eu dei meu coração para aquilo, mesmo que às vezes talvez não estava tanto no nosso alcance, mas foi dado ali de todo o coração e o Senhor sabe disso. E hoje o meu sentimento é esse. É tanto que ontem eu também mandei uma mensagem ali para o WhatsApp, né, de Nova York, né? Que porque Nova York para mim foi um filho que a gente estava ali cuidando e que hoje está bem casado, né? Sabe, um filho que casa e está agora cuidado, e a gente já. Aí o pai e mãe já descansa. Às vezes os irmãos até cobram, cadê vocês? Vem mais aqui e tal. Vocês estão bem cuidados também. Nós estamos, mas claro, sempre quando podemos estamos lá, mas é, um, é, um, é uma satisfação maravilhosa de ver a obra do Senhor crescendo, a obra do Senhor né, crescendo e indo avante. E eu falo para cada irmão, eu amo vocês, vocês fazem parte da minha vida. O meu desejo, a minha vontade é que a obra do Senhor, né, cresça mais e que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Peço perdão que às vezes, como a irmã falou, eu fico para lá e para cá e às vezes eu tenho que me controlar. Eu fiz terapia para isso. E a pastora Micheline falava para mim: se segura no banco, põe a mão, se segura assim na cadeira e não levanta, né? Desde que as pessoas vão fazer. Mas eu fico igual lá em casa. Lá em casa eu também sou assim. As meninas me conhecem, sabem que às vezes eu falo: tá bom, mãe, eu já sei, eu vou fazer. E aí a gente às vezes vem para a igreja igual um pouquinho, né? Vem, tá tudo certo aqui, tá tudo... mas mas eu sei que eu tenho quem eu posso contar, que são todos. Todos vocês têm sido bênção nas nossas vidas, como a irmã Wélida falou, né? Um novo tempo aqui. Eu louvo a Deus pelo ministério de louvor, né? Eu louvo a Deus pelo pastor Paulo e sua família que chegou, né, na hora certa, né, depois de muito clamor. Irmãos, um dia eu estava em Nova York, no congresso, acho que era no Congresso das Irmãs do ano passado. E olha, aquele tempo era o tempo de seca, porque o pastor Edson tinha ido embora e só estava Mazen aqui. E eu lembro que eu chorava e clamava o Senhor e falava: Senhor, tem misericórdia, manda obreiro, Senhor. Oh, meu Deus, estou vendo só meu marido aqui. E, tipo assim, porque vocês não entendem o quanto é bom ter, né, um ombro, uma pessoa, um braço direito. E eu via aquilo ali e eu clamava ao Senhor. Aí eu lembro que eu fui naquele congresso das irmãs de Nova York ano passado, acho que foi pastora Ana Paula. E aí ela virou para mim e falou assim: Deus vai mandar mais ajuda. Deus, olha, contempla, né, a tua oração e Deus manda te dizer que ela vai levantar mulheres para te ajudar. Aí eu, Senhor, eu estou pedindo homem. Estou pedindo obreiros, né? Porque mulheres tem muitas. Mas Deus usa as mulheres, como foi pregado aqui, pastor Ezequiel. E não adianta, negócio, né? Os homens são bênção, não estou desprezando vocês, apesar que vocês têm que levantar mesmo e a manga aí e ajudar mesmo. Mas as mulheres, né, e é realmente, as irmãs são bênção. Eu quero elogiar aqui as outras Déboras, porque, meu Deus do céu, o que seria de nós se não fosse as Déboras da casa? E eu glorifico a Deus por tudo, e eu vou parar de falar, senão vocês não almoçam. Bem, quem vai fazer a última oração, que eu não sei. Ah, não falei do meu marido. Depois daqueles elogios e do presente, eu quero te agradecer pela casa.
Amém. Irmãos, algumas pessoas me perguntaram: você vai se acostumar a morar lá naquela floresta distante? Mas aí eu falei assim: eu nem sei, o meu sentimento é viver os sonhos dele. E eu sei que isso aí, tipo assim, era o sonho dele, de ter um lugar daquele, né, que ele, né, queria caçar, ter um lugar ali no campo. Eu falei, então os sonhos dele são os meus sonhos. E nós vamos ser muito felizes lá. E vocês todos estão convidados para o culto de ação de graça, que vai estar pronto depois que ele fazer a renova. Amém. Glória a Deus. Mas, olha, vocês são convidados até agora na hora da reforma. Bastante. Muitos irmãos já se voluntariaram. Estão ajudando. Pode ir sim. Pode ajudar. House cleaning também. Tem uma poeira lá, irmãos. Você tira. Eu louvo a Deus por este momento, pelo carinho de vocês para com minha esposa. E só Deus mesmo. Ela me perguntou, pastor Zico, quem vai pregar no meu aniversário? Eu falei, eu mesmo. Ela falou assim, tá bom. Aí passaram-se uns dias, eu falei, poxa, eu não vi ninguém para pregar no nosso aniversário. Mas não tinha visto mesmo não, pastor Zico, até então. Aí o pastor Zico conversando comigo, eu vou estar aí na Filadélfia. Eu falei, resolveu 2 problemas. Vai estar pregando aqui, o pastor Paulo estaria pregando nesse dia, mas hoje o pastor Ezequiel está aqui conosco. Estou muito, muito feliz mesmo de tê-los aqui, o pastor Ezequiel, a irmã Sueli. Irmãos, o pastor Ezequiel murmurou demais a última vez que ele veio aqui. Eu pensei, talvez não vai nem aceitar esse convite de voltar. Reclamou, não tinha copo lá, não tinha café na igreja, o telão não estava funcionando. Hoje, quando ele chegou, irmãos, eu falei assim, vamos tomar um café juntos agora. Eu falei, vai tomar café lá no Notes. Compramos até pão para ele, porque senão murmura. Eu falei, não, imagina, 2 murmurações dessa. E o pastor Ezequiel, irmãos, vocês, alguns conhecem de muito tempo, os Fernandos, né? Alguns de vocês. O pastor Ezequiel, que é missionária Sueli, são os nossos pastores. Há muitos anos foram nossos pastores. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Aprendemos muito com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia. Eles não sabem a alegria que está no meu coração de tê-los aqui. Pastor Renato, pastor Ezequiel, são como pai para nós. Nós começamos debaixo do cuidado deles. E eu sou muito agradecido a Deus por isso. Amém? Vamos colocar de pé, senão o irmão aqui vai chorar. E a gente está feliz, é festa, temos um almoço todo especial aí. E nós vamos participar juntos, né? Sim, nós não teremos o culto quinta-feira, irmãos. O culto será de Thanksgiving na sua casa. Você vai celebrar o Thanksgiving com a sua família, amém? Então, nós não estaremos reunidos aqui. Culto de Ação de Graças, hoje à noite, sim, verá. Se quer participar do Thanksgiving, você vem hoje à noite, pastor Paulo, pastor Ivan, juntamente com o Ministério Espanhol, estará tendo aqui, nesta noite, um almoço. Na verdade, uma janta, né? Uma ceia. Amigo da onça, está aí, olha, irmãos. O amigo da onça, $15, participação. Por favor, procurar a Sandrine. Ela é amiga da onça. Amém? Dia 21 estaremos tendo o nosso culto natalino. Venha participar conosco, traga pessoas, porque a festa fica mais bonita quando ela está cheia, né? E nós estamos alegres nesta data. Eu quero pedir ao pastor Ezequiel que faça essa última oração e que ore por nós. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por este dia, Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nesse dia. Continua abençoando a vida do pastor Mazen, da irmã Alessandra, ó Deus querido, de toda a sua família, todos os obreiros aqui, todos os irmãos, que tenham uma semana vitoriosa, uma semana próspera e abençoada. Que os céus se abrem, derrame sobre cada um dos filhos aqui neste dia a tua graça, a tua misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o